Primeiro livro de Samuel 17, a partir do verso de número 4, diz assim: Então Golias, um guerreiro filisteu, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste da sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: Porque saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Vamos orar. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Pai, nós te damos graças por esse tempo que se chama hoje. Esse é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos nele. O Senhor tem feito grandes coisas por nós e é por isso que estamos alegres. Obrigado por este lugar, por esse tempo onde podemos chegar e tributar a glória que é devida ao teu santo nome. Pedimos agora, Espírito Santo de Deus, fala conosco, através da tua santa, viva e eficaz palavra. Que o nosso coração seja tomado pela tua presença. Que o nosso entendimento seja levado cativo à pessoa de Jesus Cristo. E que ao sairmos daqui hoje à noite, saiamos mais uma vez impactados, não por uma palavra qualquer, mas pelo poder da manifestação da tua glória. Em nome de Jesus é que oramos. E o povo de Deus diz: amém. Assente-se, por favor. A vida é feita de desafios. A vida é feita de lutas. Eu não precisaria gastar muito tempo passando pelos lugares aqui, pelos corredores, e abordando uma ou outra pessoa, seja aqui embaixo ou na galeria, e perguntando para você se você tem enfrentado lutas na vida. Quanto mais eu enfrento a realidade do que é a existência humana, mais eu me deparo com uma verdade. A verdade daquilo que Jesus disse aos seus discípulos como um alerta, de que no mundo nós teríamos aflições. Jesus não coloca a aflição como algo condicional, possa vir ou não. Pode ser que você enfrente uma luta ou não. Ele diz: no mundo tereis aflições. É imperativo. Todos nós, ao entrarmos na realidade da existência humana, enfrentamos a nossa cota de problemas. Cada um tem a sua. Nós temos as nossas lutas. Dependendo da família que temos, na esfera que vivemos, do trabalho que desenvolvemos, todos nós enfrentamos adversidades. O salmista chega a ponto de afirmar de que as aflições do justo, ele não diz as aflições do ímpio, ele diz as aflições do justo são muitas. O justo passa por luta também. Isso vai contra esse evangelho triunfalista que a gente ouve por aí, de que uma vez crente, os problemas já não mais existirão. Não é verdade. O justo também passa por aflições. O justo também enfrenta as suas lutas. O justo também enfrenta os seus gigantes. Mas há uma promessa. Tanto o Senhor Jesus como o salmista afirmam de que Jesus venceu o mundo. E o salmista diz que por mais que as aflições sejam muitas, o Senhor de todas o livra. Não importa qual seja a dimensão do nosso problema, não importa o tamanho do nosso gigante, em Cristo nós podemos triunfar sempre. Essa é uma verdade que move o nosso coração. A verdade de que quando a luta vem, eu posso vencê-la. É por isso que hoje à noite, diante do obstáculo que você tem diante de você, diante do problema, diante da luta ou do gigante que se levanta, há algo que hoje quero que você saiba com muito mais ênfase do que todas as outras vezes que você já me ouviu falar.
é a verdade de que você foi feito para vencer. Deus te chamou em Cristo Jesus para ser mais do que vencedor. As lutas vêm, elas vêm, mas a certeza da vitória é garantida. Você pode dizer amém para isso? Que bom é saber de que em Deus eu posso fazer grandes coisas. Mas quando a luta chega, a reação ela é comum a todos nós. Nós ficamos acuados. Nós nos assustamos. O discurso do gigante é um discurso ameaçador. Golias gasta 40 dias. 40 dias. Fazendo nada mais do que afrontar e insultar o povo de Deus. É incrível como o nosso inimigo, ele não mede esforços. Ele não respeita a nossa posição em Deus. Ele vai usar de todos os atributos e argumentos que ele tem usado através dos séculos para, com um discurso mentiroso e falso, tentar nos acuar. Ele vai dizer para você que você é fracassado, ele vai dizer para você que a sua família não vai romper, ele vai dizer para você que o teu casamento vai falir, ele vai continuar falando para você que os seus filhos não vão voltar para a casa de Deus, ele vai continuar dizendo para você que a tua empresa vai falir, ele vai continuar dizendo para você de que o teu futuro será um fracasso, porque a maior arma que o gigante que se levanta contra nós continua usando é um discurso ameaçador. Ao lermos o trecho nessa noite, que nos é trazido segundo o primeiro livro de Samuel 17, nós ouvimos que Golias era bom no discurso. Bom no discurso. Os gigantes e os desafios têm um poder de fazer um discurso amedrontador. Eles nos assustam. Eles vêm com um diagnóstico médico. Eles vêm com uma virada numa situação em que nós achávamos que estávamos indo bem, e de repente a notícia é contrária, e a gente começa a ouvir um discurso negativo. Vocês já pararam para notar o discurso negativista que tem tomado conta das redes sociais desse nosso país nos últimos meses? Quase que de uma maneira comum, as pessoas têm um discurso pessimista. Pessimista. O país não presta, o país está ruim, o índice de desemprego aumenta, e a coisa só vai piorar, e agora eu não sei, cada dia que passa, a coisa só piora, quanto mais a Lava Jato, e essa semana, com um grupo de pastores de igrejas influentes no Brasil, nós tivemos a oportunidade, na quarta de manhã, ouvir o procurador federal Deltan Dallagnol, que é o chefe da investigação da Lava Jato. Ele gastou uma manhã conosco, em São Paulo, falando do verdadeiro estado, do que acontece com esse nosso país nos bastidores. Nos bastidores. O discurso que se ouve por aí é o discurso de Golias, de afronta, de dizer que você não vai dar certo, e coloca em dúvida quem somos. Porque é importante você notar de que a afronta de Golias, um filisteu, não é feita a qualquer povo. Ela é feita ao povo de Deus. É o povo de Deus. Ele não está falando a um outro tipo de povo. Ele não está falando aos jebuseus, ele não está falando aos amorreus, ele não está falando aos outros tipos de povos que ocupavam a terra naquela época. Ele está falando ao povo de Deus. Povo escolhido pelo Senhor. Povo que a palavra diz que é a menina dos olhos do Senhor. É o povo que o Senhor separou para si. O povo em que o Senhor guerreia as suas batalhas. A estratégia do inimigo é exatamente essa. Sabe qual é? É nos colocar em dúvida sobre a nossa identidade em Deus. Ó de novo. Eu falo. Isso é efeito sonoro. A nossa identidade em Deus sempre vai ser questionada pelo nosso gigante. Ele vai dizer para você: quem se preocupa com você? Quem se importa com você? Você nunca vai dar certo, você nunca vai vencer. Você é fruto do acaso, você é obra do destino.
E nós começamos a questionar a nossa real identidade em Jesus. Lembre-se daquilo que a palavra de Deus afirma sobre nós nos nossos dias. Se Israel era o povo de propriedade exclusiva de Deus, em Cristo Jesus, eu e você somos agora povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos nação santa. Nós somos aquilo que a Bíblia chama de raça eleita. Em Deus nós fomos separados para vencer. Mas o inimigo da nossa alma, preste bem atenção nisso, porque a batalha contra o gigante, antes de acontecer no campo de batalha físico, ela primeiro se dá na nossa mente. O diabo sempre vai querer produzir no nosso coração dúvida sobre quem nós somos. Veja a ousadia de Golias. Olha só como ele coloca em dúvida a identidade do povo. Ele diz assim: eu sou filisteu. Bíblia aberta, por favor. Ele diz: eu sou filisteu. Verso de número 8. E segundo a versão que eu tenho aqui em NVT, ele diz: eu sou filisteu. E vocês são quem? Servos de Saul. Ele diz assim: vocês não são servos de Deus. Vocês são servos de... Olha como é que ele trabalha e diz assim: vocês não estão servindo a Deus, vocês estão servindo a um homem. E todas as vezes que a nossa identidade é colocada em xeque, nós ficamos em dúvida. E o maior inimigo da fé é a dúvida. É quando nós começamos a dizer: será que eu posso vencer esse gigante? Será que eu realmente fui separado em Deus para fazer coisas grandes? Será que a promessa que Deus me deu é verdadeira? Será que eu sou aquilo que um dia eu ouvi que sou? Será que aquela palavra que eu ouvi alguns anos atrás, será que aquela mensagem que tanto ministrou o meu coração, será que aquela voz, que é a voz do Espírito Santo, que me ajudou a entender de que eu sou amado de Deus, e que Jesus morreu na cruz por mim, e que os meus pecados foram ali perdoados pelo sangue vertido no Calvário, se aplicam sobre a minha vida? E nós começamos a questionar quem realmente nós somos. A estratégia do gigante é sempre trabalhar com o nosso homem interior, aquilo que passa pela nossa mente. A Bíblia diz que assim como nós imaginamos, assim vai ser. Se você permitir que os seus pensamentos sejam controlados pelas palavras contrárias que são proferidas pela boca do diabo, você começa a ser aprisionado por um sentimento que começa a brotar no seu coração, que se chama medo. O diabo é especialista com o seu discurso em produzir medo no nosso coração. O medo nos paralisa. O medo nos coloca na mesma posição que nós encontramos não só o rei, mas todos os israelitas. Veja o que diz no verso de número 11. Põe na tela ali para mim, só para eu ver como é que aparece ali no verso de número 11. Verso de número 11, por favor, verso de número 11. Atenção, pessoal, acorda aí. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras, espantaram-se e temeram muito. Olha como é que diz o meu texto. O texto da versão NVT diz: quando Saul e os israelitas ouviram isso, eles ficaram aterrorizados e muito abalados. Assim como a palavra de fé é produzida no nosso coração por ouvirmos a voz de Deus, quando nós damos ouvidos à voz do inimigo, um sentimento de medo começa a querer tomar as rédeas da nossa vida. Olha só, Saul era rei sobre Israel. O povo era um povo de propriedade de Deus. Nenhuma batalha havia sido perdida porque eles estavam sob o cuidado e sobre a proteção do Senhor. Mas por conta de uma palavra contrária. Olha qual foi a reação de Saul e de todos os soldados e toda a nação. Eles começaram a ficar com medo. E o medo nos faz começar a andar para trás. Com medo nós começamos a fugir dos desafios. Nós começamos a achar realmente que nunca vamos vencer os problemas. Nós começamos a achar que realmente fomos feitos para não dar certo. Nós começamos a achar de que o nosso casamento não vai superar essa crise. Nós começamos a achar realmente que os nossos filhos não vão ser salvos, como é promessa da palavra. E a gente começa a aceitar um discurso mentiroso que o diabo está lançando sobre o nosso coração. O gigante tem uma estratégia sagaz, sutil.
Ele vem sorrateiramente, de uma forma assustadora. Porque você não pode ignorar qual era o perfil de Golias. Golias era um homem de praticamente 3 metros de altura. Assusta. Ele não era um homem de 3 metros de altura, simplesmente com o perfil físico de um homem comum. Ele não somente tinha 3 metros de altura, mas ele era um experimentado soldado. Ele era herói de guerra. Não bastasse a sua altura, não bastasse o seu porte, a Bíblia traça aqui o relato de como ele estava vestido. O texto sagrado diz que ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Não hoje, vocês são tudo maldosos. 60 quilos há uns... deixa para lá. Há uns anos atrás. 60 quilos. A couraça. O texto diz que a ponta da sua lança, a haste da lança, pesada e grossa, e o eixo de tiar, a ponta de ferro pesava 7. Já imagina a figura assustadora? O discurso assustador. O diabo vem com seus gigantes ainda da mesma forma. Eles não vêm fisicamente com essa descrição. Nós não lutamos mais com homens de 3 metros de altura. Nós não lutamos mais com homens vestidos com couraças de bronze de 60 quilos e uma lança enorme com a ponta que pesava 7 quilos. As nossas lutas agora são travadas, segundo aquilo que Paulo escreve, no mundo espiritual. A nossa luta já não é mais contra a carne, nem é contra sangue. A nossa luta é contra os dominadores desse mundo tenebroso. A nossa luta é contra o inimigo da nossa alma. Ele vem agora de uma maneira sorrateira e sutil, mas ele vem, e ele vem nos assustar. Ele sabe que o medo tem o poder de nos fazer ficar estagnados. O que eu quero que você entenda hoje à noite é de que diante de uma situação como essa, Deus jamais permitiria que Golias se levantasse se ele não tivesse um propósito para o povo de Israel e para aquele que o enfrentasse. Porque todas as vezes que Deus permite uma luta, é para nos abençoar. Eu vou repetir, talvez você não entenda, talvez isso gere um parafuso na sua cabeça, mas é importante você ouvir mais uma vez. Toda luta na vida de alguém que é separado por Deus tem um objetivo: te abençoar. Você pode dizer amém para isso? Não há luta na vida de alguém que tem o selo da promessa, que está debaixo da mão de Deus, que venha para o destruir. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A luta que você está enfrentando, o gigante que está diante de você, a afronta que você está ouvindo, tem um objetivo: te promover. Do lado de lá, do vale de Elá, olha que bonitinho que ficou. Do lado de lá, do vale de Elá, porque o vale de Elá é onde a batalha foi travada. Do lado de lá, havia uma promoção à espera de um jovem hebreu. O que eu quero dizer para você é o seguinte: depois desse gigante, tem um novo tempo de Deus à sua espera. É por isso que o diabo está tentando fazer você ficar estagnado, parado, com medo de enfrentar as suas lutas, com medo de enfrentar os seus desafios, com medo de enfrentar aquilo que vem de uma maneira assustadora, te fazer ficar paralisado. Mas hoje à noite, pelo poder dessa palavra e pela ação do Espírito Santo de Deus, eu quero que você aprenda com essa história e que você, pelo poder da cruz e pela pessoa de Jesus Cristo, você vença todo o medo na sua vida, porque a palavra de Deus diz que o perfeito amor, ele lança fora todo medo vai cair por terra, porque hoje você conhece a verdade da palavra, e quando você conhece a verdade, você é liberto por ela. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo cativeiro que existe na sua mente, todo cativeiro que existe no seu coração, com ameaças, com palavras contrárias, que gigantes e desafios têm falado ao seu coração, vão cair por terra hoje à noite, em nome de Jesus. Aqui presente, em casa me assistindo, onde quer que você esteja, hoje a verdade da palavra de Deus ecoa sobre a sua vida, e todas as vezes aonde a verdade é liberada, a mentira é revelada, e você vai entender de que nada mais aquilo que tem imperado sobre a sua vida é um discurso mentiroso, porque o diabo é o pai
da mentira. Tudo que ele está falando contra você é mentira. Ele diz para você, você não vai vencer, seu casamento não vai para frente, sua empresa vai falir. Mentira! O que vai prevalecer sobre a sua vida é a verdade daquilo que a palavra diz sobre você. Você foi separado desde o seu nascimento. Deus tem um propósito para a sua vida. Lembre-se daquilo que Davi decide fazer. Davi já tinha unção sobre a sua cabeça. Antes de enfrentar Golias, ele já havia recebido uma promessa de Deus. Quem aqui tem promessa de Deus, levanta a mão. Quem aqui crê que vai viver as promessas de Deus, levanta a mão. Então deixa eu te lembrar mais uma vez. Se Deus falou algo a seu respeito, não fuja dos seus gigantes. É depois do seu gigante que o cumprimento da promessa vai chegar. A gente gosta da palavra, a gente gosta da unção, a gente gosta do azeite derramado sobre a sua cabeça. Mas uma coisa que a gente aprende através da vida de tantos heróis da fé, é de que depois da unção, é que a luta veio. Porque tem gente que gosta, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma unção, preciso de um óleo. Fala comigo, Deus, você tem que tomar cuidado. Todas as vezes que vinha uma palavra, uma unção, quando Deus separava alguém, o pau torava. Porque Deus nunca vai levar alguém a viver uma promessa sem antes prepará-lo para ela. Davi havia recebido a unção para ser o novo rei, mas ele ainda era um menino. O único desafio que ele havia enfrentado até então era um leão e um urso. Ele precisava agora amadurecer e crescer para poder enfrentar não só Golias, porque tem gente que acha que Golias foi o único gigante que Davi enfrentou. Enganam-se os senhores e as senhoras. Golias foi o primeiro. Quando você vai a 2 Samuel, capítulo de número 21, você vai ver o relato de que quando Davi mais uma vez tenta lutar contra outro gigante, e ele se afadiga, ele fica cansado, ele já agora não tem mais a mesma destreza, ele não tem mais a mesma vitalidade de um jovem de aproximadamente, acreditam-se os estudiosos, entre 17 e 18 anos de idade. Com 17, 18 anos de idade, meu irmão, você corre de costas subindo ladeira. É assim ou não é? É. E assoviando ainda. Mas o tempo vai passando. Os gigantes se levantam. Mas algo que a gente aprende na história desse jovem, um vencedor de gigantes, é de que quando você ousa fazer aquilo que ninguém mais ousou fazer, você, através do testemunho, preste bem atenção, do que Deus vai fazer através da sua vida, vai gerar no coração dos outros que te observam fé suficiente também para enfrentar os seus gigantes. Antes de Davi, só tinha medroso para enfrentar gigante no exército de Israel. Depois de Davi, olha o sino. Depois de Davi, ele formou um exército de vencedores de gigantes. O que Deus vai fazer através da sua vida vai marcar um novo tempo na sua família. O que Deus vai fazer através da sua história, esse gigante. A família de Davi era uma família anônima. Como é que eu sei? Porque depois que Davi finalmente mata Golias e entra na sala do rei com a cabecinha dele debaixo do braço. Você imagina o tamanho da cabeça de Golias. Era um coco, hein? Chegou arrastando. Quando ele chega, a pergunta que Saul faz é: quem é o pai desse moço? Através de uma experiência de ousadia e fé, Davi sai do anonimato. Ele tira a sua família do anonimato. E ele entra agora para os anais da história de todo um povo. Porque ele teve a coragem de enfrentar um gigante pela perspectiva do Deus que ele servia e não do discurso que ele ouvia. Você sabe qual é o seu problema? Você anda enfrentando os seus gigantes baseado no que os outros dizem. Você anda ouvindo demais a conversa dos seus amigos. E muitos deles nem crentes são. Muita gente que convive com você durante a semana e fica dizendo para você e te dando conselho, o conselho dele não vem do coração de Deus. E é por isso que você vive acuado, a partir do momento em que você ocupar os seus ouvidos com a palavra, e você se cercar de conselhos de sábios e homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, você vai ver que a sua atitude diante do problema e do gigante
vai mudar. Quando você começa a ouvir o discurso dos pessimistas. No livro, e olha só, eu estou aqui dando assim um lampejo muito rápido sobre aquilo que a gente fala no livro. É impossível falar 37 princípios aqui no livro. Nem também posso, porque você precisa comprar o livro. Amém? Deus abençoe. Porque senão é igual aquele negócio, né? O pessoal, já viu essas praças de alimentação? O pessoal fica com uma bandejinha assim, ó. É ou não é? Com um palitinho. Dá para você provar. É só para você provar. Se você gostar, você volta e compra. É ou não é? Ajudar ao livro ficar aí mais e mais semanas na lista dos mais vendidos. Posso ouvir um amém ou não? Então, o que eu estou falando aqui é apenas assim, uma pincelada muito por cima. Porque a gente vai descobrir que antes de Davi enfrentar Golias, ele precisou enfrentar o discurso dos pessimistas. Sabe por quê? Quem nunca venceu o gigante vai dizer para você que é impossível vencer gigante. Quem nunca venceu uma enfermidade vai decretar morte sobre você. Vai dizer, eu conheço. O que é que você tem? Você tem plano funerário? Porque tem gente que é assim. Quando ele ouve o seu problema, ele diz, ó, já tem plano funerário? Você já paga? Sabe por quê? Ele nunca viu um milagre acontecer. Ele nunca enfrentou um gigante. Quando você começa a ouvir o discurso dos pessimistas, você é contaminado pelo discurso deles. O que eu conheço de gente que antes tinha um coração puro, mas começou a andar de gente com um coração impuro e se deixou contaminar. Gente que tinha fé, gente que orava, gente que acreditava no impossível e começou a andar com os abutres. E cuidado, quem anda com abutres só come carniça. Comedor de carniça. Você que foi chamado para voar alto, comendo carniça. Ó, urubuzão, urubu gospel. Ó, só vive na carniça. Davi teve que vencer a voz dos pessimistas. Teve muita gente, eu não tenho dúvida, de que ao chegar no arraial do povo de Deus, e diante de um lado do vale, em que o outro tinha um homem de 2,90 metros, a conversa que tomava conta do povo era essa. Você viu o tamanho do cara? Não tem um macho aqui, rapaz. Não tem um macho. Até Saul miou. Saul, segundo a tradição, era o mais hábil combatente que Israel tinha. Era o mais hábil. Saul, tanto é que depois que Davi entra para as fileiras do exército de Deus, muda-se a canção, porque sabe o que se cantava antes? Saul matou os seus milhares. Ele era um experimentado homem de guerra. Mas depois que Davi se torna alguém hábil e matador de gigantes, mudou a conversa. Ele dizia, Saul matou os seus milhares, mas Davi, os seus 10 milhares. A conversa no arraial até mesmo era essa. O grande Saul não tem coragem de enfrentar. Quando você começa a ouvir dos outros que não é possível, você vai acreditar que não é possível. Quando você ouvir demais, não tem jeito. Queridos, eu lembro quando nós começamos essa igreja aqui, o que eu mais ouvi foi discurso pessimista. O que eu mais ouvi, aqui não dá igreja, aqui não tem transporte público, ali não tem, como? Você é louco, ali é começar para dar errado. Mas normalmente, quem tem esse discurso são os covardes. E covarde, você não dá ouvido para ele. Porque covarde não deixa sua marca na história. Você precisa vencer a voz dos pessimistas, se você quer ser um vencedor de gigantes. Antes de entrar no combate em si, Davi tem que vencer outros tipos de desafios que ele enfrenta no caminho. Desacreditado pela própria família. Crítico. Quando ele chega, com toda boa intenção, ele vai procurar quem? Seu irmão mais velho. Eliabe, ele diz, o que está acontecendo aí? Qual é a resposta de Eliabe? O que é que você está fazendo aqui, moleque? Você deixou, olha como é a crítica de Eliabe. Você deixou aquelas poucas ovelhas. Ele estava dizendo para Davi, nem para pastorear você serve. Você é pastoreco de umas ovelhinhas lá que o papai deixou com você.
E sabe aonde Eliabe faz isso? Na presença de todo mundo. Às vezes nós vamos ter que enfrentar crítica de pessoas, até mesmo dentro da nossa casa. Eliabe diz, eu conheço. É gente que tem síndrome de Deus. Eu bem conheço a sua presunção. Já viu gente que acha que é Deus? Eu sei que você ia falar. Eu sei que essa pessoa está pensando. Ah, eu vi o olhar dela. Falou, Espírito Santo. Você conhece tudo. Eliabe diz, eu conheço a sua presunção. Mas eu aprendo algo aqui que é vital se eu quero vencer gigante. É ignorar os críticos e caminhar. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que Davi ia ganhar entrando num embate, numa discussão com Eliabe? Você já viu alguém ganhar alguma coisa discutindo com o irmão? Quem tem irmão aqui? Levanta a mão. Irmão. Quem já brigou com o irmão, levanta a mão. Irmão foi feito para brigar, gente. É uma bênção. É para dar alegria na casa. É ou não é? Porque um sozinho fica lá com a cara de boa, aí bota um. Para dar encrenca. Eu já quebrei cabo de vassoura nas costas do meu irmão. Uma benção, a gente se amava. Ele já mandou, a gente brigava na rua. Quando brincadeira de rua era uma bênção. Não é esse negócio só de videogame. O pessoal hoje em dia tudo meio carinho. Tudo aqui, ó. Mas eu era moleque de ir para a rua. E a gente fazia guerra de torrão, torrão, sabe? Chovia. A gente fazia aquele torrão de areia. E era de terra mesmo. E escondia, ficava um no lado do mundo. E era sempre, eu ia numa turma, meu irmão ia na outra. E subia. E meu irmão tinha uma mira. Um dia, sem ele saber, sabe essas pedras portuguesas? Pedra não está rindo porque não foi você. Pedra portuguesa. Ele, sem saber, a pedra foi envolta na terra. Ele viu aquele torrão, ele falou assim, Deus me preparou uma arma. E aquele negócio, o inimigo agiu. Porque na hora que eu fiz assim, o muro era baixinho assim, eu fiz assim, ó. Meu irmão, o míssil veio. Me acertou aqui, ó. Pá! Do jeito que a terra caiu, aquela pedra, e aquelas miras de menino tentado, sabe? Que, do jeito que, pá, na cabeça, abriu aqui, ó. Meu olho ficou vermelho na hora, inchou. Uma bênção. Menino, irmão! Mas do mesmo jeito que ele está com a pedra, ele desesperou. Meu Deus, eu matei meu irmão. Coisa de garoto, briga! Você já viu irmãos entrarem em discussão e alguém sair ganhando? Você pegou minha camisa. Você usou a camisa é nova, você usou antes de mim. Qual é a casa que tem irmãos que nunca fez isso? Principalmente do mesmo sexo. Menina que usa, você pegou minha blusa e marcou ela, e não mandou, o que é isso? E briga aquele negócio. Não leva a lugar nenhum. Você já viu algum irmão ganhar alguma coisa brigando com outro? Você acha que era a primeira discussão de Davi com Eliabe? Acha ou não? Nada. Os irmãos, um provoca o outro. Faz parte, vem no script. Quando você nasce, a sua descrição como irmão é provocar o outro. Criar situação para deixar ele irritado. É assim ou não é? É uma bênção, mas a gente não vive sem eles. Oh, que saudade que eu tenho do meu irmão. Até levava uma pedrada de novo. Só para poder dar um abraço nele. Mas eu vou dar de novo. Em nome de Jesus. Porque ele está na eternidade. E para lá eu vou. Não estou com pressa. Você foi antes, você segura aí. Porque eu ainda vou ficar bastante tempo aqui. Amém, gente? Amém. Então depois nós vamos abraçar para a eternidade. Aí eu vou devolver o torrão na sua cabeça lá. Você vai ver o que é bom. Não adianta nada. O texto diz que quando ele chega, que horas são? Aquele relógio, ele está atrasado ou está adiantado? Atrasado? Eu achei que ele estava adiantado. E agora? Bora. Esquece o tempo, gente. Eu que estou cansado, cheguei viado para arrebentar, estou aqui animado. Vocês estão aí sentados, ó, numa boa, chupando house, e estão aí, conversa mole. Quando Davi chega e fala com Eliabe, versículo
de número 28 em diante. Quando Eliabe, o irmão mais velho, coisa de irmão mais velho, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso. Verso 28. O que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas. Eu conheço a sua arrogância, as suas más intenções. Você só está aqui para ver a batalha. Olha a resposta de Davi. O que eu fiz? Só fiz uma pergunta. O que eu fiz agora? Agora olha como diz o verso 29, e eu gosto como está aí. O texto diz, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta, verso 30, por favor. E desviou-se dele para outro. Você sabe por que às vezes você não vence os seus gigantes? Porque você fica perdendo tempo e energia com batalhas que não levam a lugar nenhum. E aí quando você precisa lutar, você já está desgastado. Você já está cansado. Você discutiu. O que tem de gente? Eu agora vou para o divã. Vou para o divã. Eu vou confessar aqui tudo. O que você ganha? Me explica. Entrando em discussão com os outros no Facebook. Não, me explica. O dia que você me der uma resposta, assim que diz, não vai abençoar, vai edificar. Me explica, eu não consigo entender. Como é que tem gente que fica fazendo uma teoria? Consulta enciclopédia. Para discutir uma pessoa do outro lado. Às vezes a pessoa nem sabe que ele existe. Foi colocada lá para te atazanar. E você fica lá. Aí o outro vem e comenta. Aí você fica na fúria. Vai ver agora. Gasta o seu plano de dados. Em primeiro lugar. O inimigo já furioso, gafanhoto. Te expõe de uma maneira desnecessária. Vai estudar a Bíblia, irmão. O cara entra numa discussão. Tem coisa na vida que quando falam, quando dizem, a sua reação tem que ser beijinho no ombro. Dizer, deixa eu falar. Sabe por quê? Quando você discute com gente que não vale a pena, você só está promovendo a pessoa. Você só está perdendo tempo. E enquanto a batalha que vale a pena ser travada, continua do lado de fora. Enquanto Golias estava afrontando o exército, você imagina Davi e Eliabe, eu vou falar para o pai. Aí você vai ver quando chegar em casa Eliabe. Ô pai! Porque esse filho é assim, não é o irmão mais novo? Ô pai é! Ô mãe é! O Eliabe aqui, ó. Na frente de todo mundo. Falou que eu só cuido de pouca ovelha. Você ri, mas você faz a mesma coisa. Você fica com esse mimo. Olha o que falaram. O pai olha o que falaram. Ele disse que eu sou presunçoso. Briga com ele. Porque a alegria do irmão mais novo é ver o mais velho de castigo. É ou não é, gente? Há uma alegria que toma conta da sua alma, excede todo o entendimento. Quando você vê o irmão mais velho ser castigado ou apanhar, e você não, você diz, glória, a minha vitória tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de... É assim ou não é, gente? Você se alegra, mas você vai ganhar alguma coisa com isso? Não. Não. O texto diz que Davi desvia-se de Eliabe, desviou-se dele. E o texto diz que ele foi falar com outra pessoa. Para de perder tempo com gente que não vai acrescentar nada na sua jornada para vencer os seus obstáculos. Quem é que podia ajudar Davi? Quem? Saul. Fala com o dono da porcada. Você fica aí perdendo tempo, fala com o dono do negócio. Você já chegou em algum... Quem é que manda aqui? Já chegou assim ou não? Quem é o dono aqui? Quem é o gerente? Quem é o... Hoje atrasou o voo. Tinha uma menina lá, tadinha. A culpa não é dela, é de quem pôs ela lá. Ela não sabia nada. Eu acho que ela nem sabia que ela estava lá. Alguém tinha que avisar. Filha, você está aqui. Já fizeram ou não? Ela nem sabia que ela estava lá. Aí eu falei, quem é supervisor? Aqui agora. A senhora ali está grávida. Mulher grávida, eu já fui com mais respeito.
A senhora está grávida? O nome da senhora? Fulano de tal. Falei, o que aconteceu? Eu tenho um compromisso. Eu comprei o voo no horário porque eu tenho culto, sou pastor, vou ministrar. E eu tenho um povo esperando, eu sou, não, o que aconteceu? Não. Falei, o que eu fui fazendo? Eu fui falando com gente que podia me ajudar. Teve até voucher de almoço. Olha Deus agindo. E eu que nem almoçar ia, porque o meu horário de voo não dava para almoçar. Deus entrou em providência. Almoço grátis. E eles deram um negócio que era o seguinte, você podia comer tudo que cabia no prato. Verdade. Nesse restaurante em Viena, lá no aeroporto de Brasília. Eu perguntei para a moça, é por peso? Ela falou, não, o que o senhor conseguir pôr no prato é um preto só. Falei, olha o inimigo tentando. Falei, não vou cair nesse laço. Deus me dê discernimento. Comi só um pouquinho. Tal, e a minha esposa também, só um pouquinho. Ela foi comigo, graças a Deus. Até o atraso fica bom quando ela está comigo. E a gente foi lá e comeu assim. Então, mas o que eu fiz? Eu conversei com gente que podia me levar à solução do meu problema. Davi desviou-se de Eliabe, desviou-se de todos os outros, até que conseguisse chegar aonde? Na presença de Saul. Alguém, versículo de número 31. Nossa, o tempo foi embora. E olha que eu estou cansado. Alguém contou ao rei Saul que Davi tinha dito. Versículo 31, deixa eu ver como é que está ali. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a quem? A Saul. E este mandou? Para de perder tempo com batalha que não vai te levar a lugar nenhum. Quem sabe hoje à noite, enquanto você ouve de uma maneira descontraída, o Espírito Santo não está dizendo para você, você está desferindo golpes no ar. Lembre-se daquilo que Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 9, a partir do verso de número 24, ele diz assim, luto também eu, não como desferindo golpes no ar. Eu luto, mas com uma meta, eu tenho um alvo. Você fica dando soco no ar. Você fica consumindo a sua energia espiritual. Você fica consumindo o seu ânimo com coisas que não vão trazer recompensa nenhuma. Como é que eu sei que se o gigante vale a pena enfrentá-lo? Se ele traz recompensa. Se ele traz recompensa. Se um gigante traz recompensa, vale a pena enfrentá-lo. Por isso que vale a pena enfrentar o gigante, a luta de manter o seu casamento de pé. Porque o casamento é plano de Deus. Permanecer casado é luta, irmão. Não vem dizer que não é. Faz essa cara aí que está em love, não. Nem todo dia assim. Verdade ou não, gente? Quem é casado aqui, levanta a mão. Quem aqui enfrenta a luta no casamento? Levanta a mão, não abaixa não. Não mente que você está na igreja. Normal. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, a primeira coisa que veio na cabeça dele foi casamento. Luta. Não é fácil permanecer casado. Eu faço casamento já há mais de 20 anos. Eu vejo os dois entrando. Oh Deus. Eles não sabem o que espera. Começa aqui o princípio das dores. Momentos de alegria? Muitos. Luta? Bastante. Mas o casamento é bênção. A Bíblia diz, Eclesiastes 4, é melhor serem dois do que um. Porque tem melhor, paga o seu salário. Se um esfriar, o outro vem e esquenta. Se o outro cair, o outro vem e o levanta. É bênção. É por isso que você tem que lutar. Por quê? Porque o casamento traz recompensa. Eu poderia ficar aqui e eu vou domingo que vem. No domingo que vem. Eu vou continuar falando sobre como é que você pode vencer os seus gigantes. Porque a gente olha para situações e acha que foi assim, de repente aquele menino apareceu do nada. Pegou uma pedra lisa, dentre as 5 que ele escolheu, colocou na funda, saiu correndo na direção de Golias, e de repente ele caiu, acabou, ele foi promovido, aleluia, glória a Deus. Não, os gigantes vêm, mas eu preciso me preparar. A Bíblia diz que ele adestra as minhas mãos para a batalha. Antes de enfrentar as lutas, você precisa primeiro ser trabalhado por Deus. Mas de uma coisa é certa, os seus inimigos vão cair. Cada um deles. Quando você estuda a história de Davi, você vê de que todos os gigantes que se levantaram
cada um deles caiu pelas mãos de Davi e dos seus homens. Tem gente que você vai derrubar gigante. Outros gigantes, Deus vai usar pessoas para ajudar você a vencer.